Depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio-chumbo que variavam desde cerca de 2.200 até acima de 64.000. Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios. Traduzindo, isso significa vários milhares de anos para a formação do carvão e todas as formações geológicas. Tal afirmação permaneceu intacta e não foi refutada pela literatura científica desde sua publicação em 1976. E podemos, portanto, tirar mais conclusões a respeito dos dados. Os geólogos assumiram que a era Eocena tenha ocorrido há 60 milhões de anos, a Cretácea há cerca de 110 milhões de anos, a Jurássica há cerca de 160 milhões de anos e a Triássica há cerca de 225 milhões de anos. Porém, os resultados que apresentamos contradizem tal informação, demonstrando, no entanto, que houve o sepultamento coletivo de todas essas formações há alguns milhares de anos. Tais resultados levam à origem e a idade do carvão onde for encontrado. Baía do Monte Catherine, Austrália. Não distante dessa área costeira, com seus marcos geográficos de montanhas planas, há um objeto de extremo interesse geológico. Uma árvore antiga. Os restos fossilizados dessa árvore podem ser vistos se estendendo ao longo de 3,5 metros de camadas sedimentares entre dois veios de carvão que aqui se encontram. Há anos, quando uma companhia de mineração escavou as camadas revelando a árvore, o fundo da árvore poderia ser visto estendendo-se para baixo, para a parte inferior da bacia. Desde essa época, a parte inferior da árvore se partiu e até agora a árvore, apesar de seu tamanho reduzido, se estende através de camadas que os geólogos normalmente consideram como tendo levado centenas de milhares de anos para se acumular. Porém, tais camadas não poderiam ter demorado um tempo tão longo para se acumular, porque a árvore teria apodrecido antes que os sedimentos tivessem tempo para se acumular ao seu redor. E então, esta árvore é o testemunho mudo para seu catastrófico sepultamento de pelo menos 2 sequências de depósito de cinzas vulcânicas. Como indicam as evidências, a árvore provavelmente foi enterrada numa série de erupções vulcânicas ocorridas em sequência num curto espaço de tempo. Talvez similar ao sepultamento catastrófico de milhares de árvores no Monte Santa Helena, no estado de Washington. Porém, se o carvão se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos encontraram grandes dificuldades para explicar sua origem através do lento acúmulo da vegetação. Então vamos observar de perto as evidências para a formação do carvão, conforme ocorre nessa espetacular bacia hidrográfica do rio Powder, em Wyoming e Montana. A mina aberta de carvão Amax Eagle Beauty, perto de Gillett, Wyoming, expõe as vastas reservas de carvão que se tornam visíveis através do método de minas com faixas abertas utilizado aqui. A mina Eagle Beauty se compõe de camadas de carvão ou veios com espessuras que atingem 40 metros. A mina Eagle Beauty faz parte de um veio de carvão bem maior, conhecido como Bacia do Rio Powder. Essa reserva gigantesca de 16.000 km², situada entre as montanhas Black, a leste de South Dakota, e as montanhas Bighorn, a oeste, se estendem ao norte para o rio Yellowstone, em Montana, e ao sul para Casper, Wyoming. A imensidão dos depósitos de carvão da bacia do rio Powder atraiu a atenção dos geólogos durante décadas. Tal interesse foi documentado no principal exemplar da revista Earth, em maio de 1993. O artigo Carvão do Rio Powder, Enigma Geológico, Dilema Ambiental, que incluía as seguintes afirmações. Os veios de carvão do Rio Powder são extremamente espessos e não toldados por outros materiais. Geralmente, sedimentos não desejados, tais como barro, são despejados nos depósitos antes que os veios de carvão se tornem espessos. Porém, o carvão do Rio Powder se acumula em imensas faixas, algumas com mais de 65 metros de espessura. Esses veios se estendem por enormes distâncias, seguindo bacia acima e abaixo. Tem centenas de quilômetros de comprimento.
tem 80 quilômetros de largura, diz James McClurg, um geólogo da Universidade de Wyoming. Não são pequenos depósitos de 1 ou 2 acres, são coisas imensas. McClurg, que estudou a bacia por mais de uma década, diz que não há outro lugar no mundo que tenha tantos veios com 15 ou mais metros de espessura. Porém, a bacia do rio Powder não é apenas uma fonte de recursos econômicos. Para os geólogos, ela é também um intrigante enigma científico. Os geólogos vêm estudando a bacia há mais de um século, essencialmente para responder a uma pergunta frustrante: como os veios se tornaram tão maciços? Ou mais precisamente, por que os veios não diluíram pelo influxo de barro e de outras impurezas antes de se tornarem espessos? Conforme diz McClurg, como é que as coisas permaneceram constantes para que se tenha 65 metros de carvão? A gênese de qualquer tipo de carvão requer uma sequência precisa de eventos, no entanto. Se não houver todos eles, não se obtém o carvão, explica McClurg. E para obtermos veios com mais de 65 metros de espessura, com baixa impureza e com pouco enxofre, é um feito surpreendente. Ele acrescenta: seria como se colocássemos uma venda, rodopiássemos e atingíssemos o centro de um alvo 100 vezes seguidas. Então, se o carvão não se formou lentamente, há alguma experiência de laboratório que demonstre que ele pode se formar rapidamente? Nesta demonstração, Robert e David Gentry começam a responder essa pergunta. Anteriormente, pegamos e colocamos um pedaço de madeira como este num tubo de aço. Adicionamos água. Então lacramos. O próximo passo é colocá-lo no forno a uma temperatura de 165 graus centígrados por 2 semanas. E agora estamos prontos para examinar os resultados dessa experiência. Como podemos observar, esta madeira está agora mais escura em sua coloração. Também está mais macia. Uma reação química entre o vapor e a madeira sob pressão fez com que tais mudanças ocorressem. Esta amostra ainda não é carvão. Mas, na realidade, o processo de transformação em carvão foi iniciado. A questão é: o carvão irá ser o resultado obtido se essa experiência ou uma variação se prolongar por um período mais longo? Os cientistas do laboratório Argonne responderam a essa pergunta através de uma série de experiências realizadas na década de 80. Um dos primeiros relatórios acerca de seu trabalho foi publicado na revista Notícias de Química e Engenharia, no exemplar de 21 de novembro de 1983. Na página 42 da revista, lemos a seguinte citação: químicos do Laboratório Nacional Argonne conseguiram criar um tipo de carvão artificial de materiais naturais existentes. O processo é bem menos complicado do que era anteriormente imaginado ser necessário e fornece um novo entendimento acerca da estrutura do carvão e de como alterá-la.
Posteriormente, quando o relatório foi publicado no jornal científico Geoquímica Orgânica, o jornal inglês de ciências Nature informou o sucesso que obtiveram ao realizarem tal experiência. Na página 316 do jornal Nature, de 28 de março de 1985, lemos o seguinte: Winans e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. O material que produzem não pode ser distinguido do carvão verdadeiro através de todas as técnicas aplicadas até o momento, e sua síntese suscita muitas questões interessantes a respeito da química do carvão. Para entender seus resultados, vamos primeiramente falar sobre a estrutura básica da madeira. Os dois principais componentes da madeira são celulose e lognina. A lognina age basicamente como um agente de união para as fibras da celulose. Diversas variações da experiência de Argonne foram realizadas, porém a fórmula de sucesso combinava lognina e barro com o calor. Cerca de 150 graus Celsius na ausência de oxigênio. Durante um período de aproximadamente 8 meses, o carvão artificial foi produzido. A rapidez através da qual o carvão se forma quando o vapor interage com a madeira sob pressão nos leva a indagar. Poderia o vapor ou a água quente também produzir a rápida transformação de matéria orgânica em petróleo? Um artigo Água a Água por toda parte, publicado no exemplar de 20 de fevereiro de 1993 da revista Notícias da Ciência, responde a tal pergunta. Pesquisadores da Exxon descobriram que a água exercia um papel essencial na formação do petróleo. Esforços para sintetizar o petróleo não obtiveram sucesso até que água muito quente foi adicionada ao veículo reator contendo a amostra de rocha. Quando isso foi feito, uma camada de petróleo foi encontrada na superfície da água no final da experiência. Tal resultado prova que há um caminho alternativo para a produção de petróleo na Terra, com a água superaquecida representando um papel determinante. O artigo indicava que essa descoberta poderia entrar em choque com as ideias estabelecidas sobre a formação do petróleo. Na verdade, no entanto, outros acontecimentos naturais já estão indo de encontro a teorias convencionais. Por incrível que pareça, certos pesquisadores aqui na Universidade Estadual de Oregon publicaram relatórios demonstrando evidência de formação de petróleo atualmente na bacia Guayamos, no Golfo da Califórnia. Atualmente no Golfo da Califórnia, numa profundidade de 2.000 metros do nível da água, há um depósito de sedimentos orgânicos derivados de algas marinhas e outras fontes orgânicas. Abaixo do depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima de uma profunda fonte de calor através desses sedimentos. O petróleo está sendo formado pela interação de sedimentos orgânicos com a água superaquecida. Esse petróleo hidrotérmico da bacia de Guayamos, na verdade, não pode ser distinguido do petróleo cru retirado de poços perfurados em outros locais na Terra. A implicação de tal descoberta não pode ser superestimada. A possibilidade existe de que a gênese dos reservatórios